Lucas, capítulo 4. Nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 4. Essa noite nós vamos estudar dos versículos 14 até o 30. Lucas 4, de 14 a 30. Aos domingos estamos estudando o Evangelho de Lucas e o tema é Jesus, o homem perfeito. O versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E há 2 semanas, nós vimos Jesus vencendo as tentações do diabo com a palavra de Deus e com o poder do Espírito Santo. Essa noite, dos versículos 14 a 30, nós vamos ver o ministério galileu de Jesus, nós vamos olhar a visita de Jesus à sua cidade natal, a Nazaré, e vamos ver o que acontece lá. O tema da mensagem de hoje é: quem agrada a homens, desagrada a Deus. Quem agrada a homens, desagrada a Deus. E nós vamos aprender com Jesus e com o seu ministério, a cidade de Nazaré, a sermos cheios de graça e de verdade. Esse é o ponto do estudo dessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Tu és glorioso, Tu és o Todo-Poderoso. Nossos corações se dobram diante da Tua majestade essa noite. Nós oferecemos a Ti, Deus, todo o louvor, toda a gratidão que Te é devida, e nós nos abrimos humildemente a Tua palavra essa hora, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Senhor, vem com o Teu poder sobre as nossas vidas e nos transforma, Senhor. Nos transforma para que nós possamos Te seguir de uma forma ainda mais próxima, mais chegada, mais fervorosa, Senhor. Queremos fazer diferença na nossa geração, Senhor. Queremos ser homens e mulheres de Deus, usados por Deus, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Nós Te louvamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e nos sacuda, Senhor, que caia por terra tudo aquilo que não é do Senhor e que fique somente aquilo que é de Deus. Nós te damos toda a honra nessa hora e pedimos que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos capacite a Te obedecer, a Te servir melhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então nós temos visto o Evangelho de Lucas aprendendo sobre a vida e o ministério de Jesus Cristo. E nós vimos Jesus foi batizado, nós vimos desde o seu nascimento. Na verdade, antes disso, né, nós vimos desde João Batista, né, o anúncio do nascimento do seu precursor, João Batista, que veio à frente do Messias anunciando a chegada do Salvador do mundo. Nós vimos Jesus nascendo em Belém. Nós vimos depois o seu ministério, o seu batismo, né? E depois do batismo de Jesus, as tentações do diabo. E agora Jesus ele começou o seu ministério. E o pessoal da sua cidade natal, é claro que Jesus nasceu em Belém, porém ele cresceu em Nazaré, era a cidade dos seus pais. E a essa altura do seu ministério, as pessoas em Nazaré já tinham ouvido falar do que Jesus estava ensinando, do que Jesus estava pregando e os milagres que Jesus estava fazendo. Então eles estavam ansiosos, né, para ver Jesus de perto, por essa visita de Jesus a Nazaré. E nós vamos ver hoje o que é que acontece, né, quando é chegado o momento, então, de Jesus voltar à sua cidade natal para ministrar ao seu povo, tá bom? De forma bem específica. E Lucas, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele volta à Galiléia, porque ele estava ministrando, né? Ele volta, na verdade, depois do Jordão, do seu batismo, no poder do Espírito. Isso significa que Jesus ele saiu do seu tempo de tentações mais forte do que nunca. Nós somos tentados, irmãos, e passamos por provações difíceis, mas quando nós acabamos essa prova, esse tempo de teste, nós saímos mais fortalecidos,
né? Sempre que nós passamos por um deserto, sempre que nós passamos por momentos, períodos até que longos, né? Mas difíceis, a intenção é sempre que nós saiamos deles fortalecidos. E foi exatamente assim que o nosso Senhor Jesus saiu. O Filho do Homem saiu do seu período de 40 dias de tentação pelo diabo no deserto, fortalecido, mais forte do que nunca. E aqui o versículo 4,14 nos diz que ele voltou para Galiléia no poder do Espírito. E isso é maravilhoso. Jesus, ele não só experimentou o poder do Espírito Santo, mas ele caminhou no poder do Espírito. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós não simplesmente experimentemos o poder do Espírito com uma vez só na nossa vida. Como o Senhor é bom, Ele me encheu do seu amor, Ele é maravilhoso, mas o Senhor quer que a gente caminhe no poder do Espírito Santo, que a gente faça a vontade de Deus, opere a obra de Deus no poder do Espírito Santo, porque a obra é do Senhor e nós precisamos do poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Então, ele saiu e caminhou no poder do Espírito Santo, experimentando e desfrutando da sua vitória sobre o pecado. E tem um teólogo chamado Clark que escreveu o seguinte: aquele que pela graça de Deus resiste e supera a tentação é sempre aprimorado por ela. Esta é uma das maravilhas da graça de Deus. As mesmas coisas que são projetadas para a nossa completa ruína, Ele as torna os instrumentos do nosso maior bem. Assim, Satanás é sempre enganado por sua própria astúcia e preso em sua própria armadilha. Tremendo, mas é real, né? Se você passa por momentos de tentações, você pode ser encorajado por essa palavra. E se você já passou por momentos de tentações e superou, você pode dizer que você saiu fortalecido, não é? E com certeza, seja qual foi a tentação ou as dificuldades que você tem enfrentado, elas agora são mais fáceis para você. Em outras palavras, você está preparado para uma luta maior ainda, tá bom? Glória a Deus, né? Em outras palavras, você está preparado para mais, para ser ainda mais fortalecido e crescer ainda mais. Jesus, ele volta para a região da Galiléia. A Galiléia era uma região no norte de Israel, é composta de várias cidades. Jesus ministrou por muitas delas, né, por todas elas, na verdade. E então era uma área fértil, progressiva e altamente povoada. Cerca de 3 milhões de pessoas nessa época habitavam na Galiléia. E o versículo 15 do capítulo 4 diz que ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Diz então que Jesus, ele ia de sinagoga em sinagoga, em cada cidade, ensinando. Ele ensinava a palavra de Deus. E qual era a reação das pessoas enquanto Jesus ia e ensinava a palavra? O que diz o versículo? Todos o elogiavam. Então as pessoas achavam que o ensino de Jesus era ótimo, que a pregação de Jesus era maravilhosa. As pessoas eram grandemente abençoadas através daquilo que ele dizia. Muito bem, até aí ótimo. Antes de nós continuarmos, o foco de Jesus sempre foi servir e ensinar, tá bom? Todo o seu ministério pode ser resumido nisso. Ele servia e ensinava. E até esse momento ele não tinha nenhuma oposição organizada contra ele. Até esse momento, né? Nós vamos ver o que acontece então. Versículo 16. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Olha só que interessante. Ele volta a Nazaré, a cidade que ele cresceu, e ali diz que no dia de sábado, que era o dia que os judeus se reúnem para adorar, é o dia do sábado, né? A igreja adora no domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, né? Então, o livro de Atos nos registra que os irmãos se reuniam no domingo, no dia do Senhor, que era o dia, no domingo, o dia que o Senhor ressuscitou para adoração. Então, desde então, a igreja se reúne no domingo, mas os judeus se reúnem no sábado. Então, Jesus entrou no sábado na sinagoga para ensinar a palavra de Deus como ele costumava fazer. Mas ele não costumava fazer só porque ele estava ensinando. Ele cresceu, né, indo à sinagoga, né? E isso para nós nos mostra um exemplo a ser seguido, né? Ele fazia isso como costume. Não era uma vez no mês, né? Ou não tenho nada mais interessante para fazer hoje, acho que vou para a igreja, né? Não era dessa forma.
Ele era assíduo, ele tinha uma frequência, ele costumava todos os sábados se reunir para adorar. E isso é muito importante para nós. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 10, 25 o seguinte, olha que tremendo esse versículo: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então, alguns têm o costume de não se reunir como igreja, mas nós não podemos fazer isso. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia de ver o nosso Senhor face a face. Então, quanto mais se aproxima esse dia, mais nós devemos nos encorajar uns aos outros. Ei, não esmoreça, não abaixa a cabeça, não vai ficar em casa fazendo o quê? Vendo Faustão? Pelo amor de Deus, né? Vamos adorar o Senhor. A gente ganha muito mais, né? A gente ganha muito mais buscando a Deus, adorando ao Senhor, tendo comunhão, encorajando uns os outros. Somos um corpo com vários membros e cada membro depende do outro. Né? A sua vida é importante, você pode encorajar os seus irmãos. Essa é a vontade de Deus. Presta muita atenção. Algumas pessoas falam, eu sou igreja em casa. Não, a igreja é um sentido coletivo, tá bom? Então, igreja significa uma assembleia, um corpo. Ele fala sempre de um conjunto. Ovelha anda com ovelha, anda em rebanho, não anda sozinha, tá bom? Então, tudo isso, todo esse ensino que é bombardeado na internet, você ouve tantas pessoas falando, é uma heresia do diabo para te afastar da congregação, para te afastar da comunhão mesmo, tá? Se você, por acaso... Isso, por que é importante? Para que você cresça na sua fé, no seu relacionamento com o Senhor. Se você não está crescendo, você se sente improdutivo, você não concorda com alguma coisa, procura um lugar que você cresça, seja produtivo, mas nunca uma pessoa vai ter a desculpa para não congregar. Amém? Nunca. Essa não é a vontade de Deus para nenhum dos seus, tá bom? Um ramo cortado da árvore, ele seca e morre. Ele não tem vida e ele não pode produzir fruto algum. Assim é quando nós não nos reunimos, não nos reunimos como igreja. Nós deixamos de frutificar. Tá bom? Isso é muito sério. Bom, mas Jesus, ele costumava se reunir para adorar, era seu costume. E ele chega na sinagoga em Nazaré e ele vai ler, tá? Então estava todo mundo ali empolgado, porque Jesus finalmente estava ali em Nazaré, a sua cidade natal, para ministrar. As pessoas estavam empolgadas para ver o que iria ensiná-las, o que ele iria falar para elas. E uma coisa importante, há pouco tempo antes desse momento, Jesus ele tinha se mudado, ele tinha saído de Nazaré, né, para morar em Cafarnaum. E Cafarnaum ficava perto ali do mar da Galileia. E Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum. Em Mateus 4, de 12 a 13, diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum. Então, desde o momento que João Batista foi preso, Jesus ele volta para Galileia, mas ele se muda de Nazaré para Cafarnaum. E as pessoas de Nazaré já tinham ouvido, né, da fama de Jesus e dos milagres que ele tinha feito em Cafarnaum, tá? Então, imagina a Jesus no meio dessa congregação em Nazaré, com aquelas pessoas que já o conheciam, que tinham visto Jesus crescer ali entre eles, né? E na expectativa de ouvir o que Jesus iria ensiná-las agora, tá? Se Jesus que, né, jogava bola com os meninos, agora ele é um homem, né? E agora ele é um homem de Deus e ele prega a palavra de Deus. Então eles estavam nessa expectativa. E aí no Lucas, versículo 4, versículo 17, diz que foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Então, se ele encontrou o lugar, é porque ele procurou esse lugar. Então, Jesus, ele recebe aquele pergaminho, rolo de pergaminho, ele procura o livro de Isaías e encontra o lugar onde está escrito os versículos a seguinte. Mas antes da gente ler o versículo que ele vai ler Isaías 61, 1 e 2. Eu queria falar algumas coisas.
A primeira delas é qual era a ordem, né, usual numa sinagoga. Primeiro, oração de abertura, depois louvor, e então a leitura da lei, que é o Pentateuco, né, os 5 primeiros, ou a Torá, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, do Antigo Testamento, e depois a leitura dos profetas. E aí então vinha o sermão. E esse sermão era dado geralmente por um visitante, né, não qualquer visitante, eles não davam oportunidade para qualquer pessoa, mas um visitante instruído, alguém que pudesse chegar e compartilhar a palavra com eles. Então, era assim que acontecia o culto numa sinagoga. Nessa ocasião, Jesus é esse visitante instruído que vai compartilhar a palavra com eles, tá bom? Então, vamos ler o que Jesus leu. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus, ele lê essa passagem de Isaías, que é uma profecia messiânica, é uma profecia que diz, que fala em relação ao Messias. E quem é o Messias? O Messias, a tradução para Messias é o ungido de Deus. Aquele que foi escolhido, separado, capacitado por Deus para fazer uma missão, para cumprir uma missão de Deus. Então, o ungido é o Messias, que em grego significa Cristo. Então a palavra Cristo, Jesus Cristo é Jesus ungido. Jesus, o ungido de Deus, o escolhido por Deus, aquele que Deus enviou com uma missão. E a missão do Messias, todos sabiam, era salvar o mundo dos seus pecados. Pois bem, essa passagem que Jesus leu era uma profecia messiânica, e Jesus lê, e é claro que ele segue, né? Ele não para por aí. Ele segue falando o seguinte, versículo 19: e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele lê até aí. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 61, versículo 1 e 2, você sabe que essa passagem, ela não termina aí. Ela termina, Isaías 61, 1 e 2, versículo 2 termina com a frase: e o dia da vingança do nosso Deus. Na verdade, a frase, não o versículo, mas a frase. Na época que Jesus lia os pergaminhos, não tinha a divisão que nós temos hoje, tá? A frase que ele estava lendo, ela acaba aqui: para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Só que Jesus, ele não leu o dia da vingança do nosso Deus. Ele parou para proclamar o ano da bondade do Senhor. Presta muita atenção nisso, que é bem importante para o resto da mensagem, né? Jesus, ele para no meio da frase. Guarda isso, para proclamar o ano da vingança, o ano da graça do Senhor. Primeira parte, no versículo 18, quando ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele fala de toda a missão que o Messias ele faria, ele cumpriria. Os rabinos, eles já costumavam ensinar as congregações de que aquilo estava se falando do Messias do Salvador. Isso é importante. E as pessoas sabiam que a palavra ungido significava essa pessoa, esse enviado de Deus, que salvaria o homem dos seus pecados. Então havia uma expectativa muito grande, principalmente dos judeus, porque ia libertá-los do jugo romano, né? Na cabeça deles, isso ia acontecer através do Messias. Então, eles estavam super empolgados. Na cabeça deles isso vai, né, acontecer e está perto, e talvez seja esse daí, né? Eles estavam esperançosos, vamos dizer assim. Uma coisa importante antes da gente continuar é que o óleo é unção. O que significa ungir, né? Eu já falei para vocês, mas na língua portuguesa é esfregar ou polvilhar, aplicar unguento a, ungir um líquido oleoso a. É usado para feridas, né? Para ungir feridas, para curar. No Antigo Testamento, o óleo, a figura do óleo, ela era usada para ungir reis, ungir sacerdotes. E o óleo se tem uma simbologia, é a simbologia do Espírito Santo.
Então o óleo é um símbolo externo, né, do Espírito que estava atuando dentro da pessoa, tá? Para a obra que Deus havia separado aquela pessoa. Isso serve para nós no Novo Testamento, quando nós ungimos um doente com óleo. Não é que o óleo ele tem poder mágico para curar a pessoa. Ele simplesmente é uma representação do Espírito Santo, é um símbolo do Espírito, né? E que na verdade vai fazer a cura, tá? Toda a cura vem de Deus, tá? E simplesmente o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Muito bem, isso é importante saber. E nesse primeiro versículo 18, nessa primeira parte da leitura de Jesus, o versículo 18, ele fala da obra do Messias, e eu quero ler com detalhes para você. Ele fala lá no versículo 18 do capítulo 4, que o Messias ele vinha pregar o evangelho aos pobres. O pecado ele empobrece. E o Messias ele veio trazer boas novas aos pobres. Aos pobres não só financeiramente, materialmente, mas principalmente os pobres em espírito. Todo pecador é pobre em espírito, porque um pecado já o torna incapaz de herdar o reino dos céus. Então, com um pecado nós já perdemos tudo, né? Então nós somos pobres, miseráveis. Então o Messias ele trouxe boas novas, ele trouxe boas notícias aos pobres. E a outra coisa que o Messias veio fazer era curar os quebrantados de coração. O pecado ele também quebra coração. Talvez há muitas pessoas com o coração quebrado por causa do pecado. Mas o Messias tem boas notícias para os quebrados, para os de coração aquebrantado. O Messias também ele veio proclamar liberdade aos cativos. O pecado ele aprisiona, ele escraviza as pessoas. E o Messias ele veio libertar as pessoas aprisionadas pelo pecado. O Messias veio trazer recuperação da visão para os cegos, fisicamente, espiritualmente também. O pecado nos cega e o Messias veio curar nossa cegueira espiritual e moral também. Às vezes a nossa cegueira ela não é só espiritual, ela é moral, né? A gente acostuma facilmente com a imoralidade e aí a gente fica calejado. Mas a boa notícia é que o Messias ele veio recuperar a visão daqueles que ficaram cegos pelo pecado. E o Messias também veio pôr em liberdade aqueles que são oprimidos pelo diabo. O pecado ele oprime as suas vítimas e o Messias vem para trazer liberdade aos oprimidos. Louvado seja Deus pela missão do Messias, não é? Todos nós fomos grandemente abençoados por conhecer Jesus Cristo. E olha que lindo, felizmente Jesus ele não só veio pregar a libertação, né? Ou trazer libertação, ele é a nossa libertação, amém? Jesus ele é a nossa libertação. Se você deixar Jesus, você está perdido novamente. É ou não é? Em Jesus estamos seguros. Fora Jesus, dá 5 minutos para Jesus, novamente você está enredado, aprisionado, escravizado no pecado. Não é? Então Jesus, ele é a nossa libertação. Ele é a nossa salvação e ele é a nossa libertação. Morrison, outro teólogo, disse: Cristo é o grande inimigo de todas as amarras. Ele é o amado e a luz da liberdade. Ele é o grande inimigo de todas as amarras. Louvado seja Jesus, porque não há amarra tão forte que ele não possa quebrar. Amém? Glória a Deus, né? Muito bem, e agora no versículo 19, a continuação da missão do Messias e proclamar o ano da graça do Senhor. Do que fala isso, o ano da graça? O ano da graça, o ano aceitável do Senhor, está falando desse período em que a graça de Deus seria pregada, em que Deus ele abriria a oportunidade para que todo o mundo pudesse ser salvo através da graça de Deus. Então, olha só como isso é importante, tá? Jesus ele veio, né, nós lemos no versículo 18, a missão do Messias, ele veio salvar, né, o que estava perdido, ele veio buscar e salvar o que estava perdido, isso somos todos nós, mas é importante dizer que ele veio anunciar o ano da graça, esse período da graça.
A palavra de Deus nos fala que vai chegar um dia, um momento em que esse período da graça ele vai acabar. É a plenitude dos gentios. Quando a plenitude dos gentios chegar ao fim, esse tempo da graça, esse ano da graça, ele encerra, né? E aí a gente espera a volta do Senhor, né? Como igreja do Senhor, nós estamos esperando a volta do Senhor. Quando completar a plenitude dos gentios chegar, esse tempo da graça vai se encerrar e Jesus ele vem buscar a sua igreja. A partir daí, a partir do ano da graça, o que segue é a continuação de Isaías 61, versículo 2. O dia da vingança do Senhor. É por isso que Jesus ele parou no ano da graça. Porque hoje nós estamos no ano da graça. Hoje qualquer pessoa, judeu ou gentil, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, qualquer pecador pode ser salvo pela graça por meio da fé. Amém? Qualquer pessoa hoje pode ser salva pela graça de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Esse é o ano da graça. Só que esse período da graça ele vai chegar ao fim e ele já está chegando ao fim. Hoje há esse espaço de tempo, né, onde Jesus parou a leitura até o dia da vingança, que vai ser quando Jesus voltar. Já se passaram 2018 anos. É o espaço que compreende o período onde Jesus parou a leitura ali, daquela frase e o final dela. Mas Jesus vai voltar. O dia da vingança segue o período da graça. Mas hoje nós estamos vivendo o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. E o ano da graça do Senhor para o judeu era algo que eles entendiam muito bem. Porque no Antigo Testamento, se você é o estudante da Bíblia, você quer anotar, em Levítico 25, versículos de 9 a 15, a palavra de Deus nos fala do ano do jubileu. E o que era o ano do jubileu? Era o período era o ano em que todas as dívidas elas eram quitadas no sentido de canceladas. Todas as dívidas eram canceladas. Então, não importava quanto você devia para o seu Zé da esquina, agora você não deve mais nada. Mas não importa se você vendeu os seus escravos para pagar uma dívida, se você perdeu sua casa para pagar a dívida, no ano do jubileu voltava para você. Então o ano do jubileu era um ano assim, em que todas as dívidas eram canceladas, as propriedades voltavam para o seu proprietário original, onde tudo começava do zero novamente. Então, esse era o ano do jubileu, o ano do jubileu. E quando Jesus falou e anunciar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor, que era o que o Messias vinha fazer, as pessoas queriam entender exatamente o que significava isso. E Jesus ele vai explicar. E é bem possível que Jesus tenha voltado a Nazaré nessa época, nesse ano, por ser o ano do jubileu. Com certeza era, para que eles pudessem entender exatamente o ministério de Jesus. Mas veja só, no versículo 20 o que diz: então ele fechou o livro e devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Então Jesus, ele pega o pergaminho, ele lê Isaías 61, 2, e ele fecha o livro, e ele devolve ao assistente da sinagoga e se senta. Quando Jesus senta, não é sentar no lugar que ele estava sentado, no meio da congregação, mas ele se senta para ensinar agora, porque na época eles sentavam para ensinar, não ensinavam em pé, como aqui. Eles sentavam para ensinar. Então Jesus, ele senta. Mas olha o que diz o fim do versículo 20. Como é que estava a expectativa do povo? De olhos vidrados, né? Eles não piscavam. Jesus tinha acabado de ler uma profecia messiânica. E eles estavam com os olhos vidrados nele. Eles nem sequer piscavam. E a pergunta que eles faziam é: como ele vai explicar isso que ele acabou de ler agora? Tá? Essa era a pergunta que eles tinham no coração. Versículo 21. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Olha que lindo. Eles estavam tão
empolgados para ouvir a explicação daquela passagem que Jesus está dando para eles. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O que Jesus estava falando? Isaías estava falando de quem? De mim, Jesus estava falando para eles. E essa profecia vai se cumprir quando? Agora, Jesus está falando para eles. Essa profecia dada por Isaías era sobre mim. Eu sou o Messias, eu sou ungido de Deus. Eu vim fazer tudo isso aqui. E quando? Agora. Eu estou aqui para isso. Meu Deus, imagina. Imagina como que aquela congregação não estava, né? E aí vamos ver a resposta deles, tá? Versículo 22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Então presta atenção que a princípio, é claro que Jesus não falou só essa frase que Lucas resumiu para a gente. Jesus ele explicou, né? Porque dá a entender que todos ficaram admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Ou seja, ele explicou, né, com detalhes o fato dele ser o Messias e daquela profecia se cumprir naquele momento. E a princípio as pessoas gostaram. As pessoas sentiram a graça de Deus, a bondade de Deus, né, através das palavras que Jesus estava falando. Então elas foram tocadas. Mas, tem um mas aqui, né? O problema é sempre o mas, né? Aí nesse bendito versículo tem um mais. Seria bom se tivesse acabado antes, mas, porém, contudo, no entanto, não parou aí. E eles começaram a se perguntar: vem cá, não é esse o filho de José? Parece uma pergunta tão simples para nós, né? Mas Jesus, ele conhece a intenção dos corações. E a resposta de Jesus, ela revela o que estava nos corações dessas pessoas. O que estava passando na mente delas enquanto Jesus estava falando, enquanto Jesus estava ensinando. Não é tremendo que Deus pode ver o que o homem não vê? E Jesus, ele vai responder essa pergunta, tá? Mas antes eu quero dizer para você o seguinte: foi muito triste para eles, para aquela congregação, ouvir dos milagres de Jesus em Cafarnaum, ouvir da fama de Jesus, né, durante seu ministério, mas se perder no fato de Jesus ser alguém muito próximo para eles, né? Jesus ele brincava de bola com os meninos, ele jogava taco na rua, ele brincava de mano é mula, né? E todas essas coisas, e agora ele está falando para nós, né? Aqui na sinagoga. Então começou a rolar uns sentimentos estranhos, né, dentro deles. Então eles começavam a questionar Jesus. Eu quero só falar isso para você. Ele era simples demais para que eles pudessem aceitá-lo agora como um homem de Deus, ou melhor dizendo, o Messias de Deus. Vocês estão entendendo? Era simples demais. Ele era simples demais. Versículo 23. Agora Jesus, conhecendo o coração deles, olha só o que o Senhor fala. Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Então Jesus ele está explicando o que estava no coração deles. E Jesus fala: vocês vão me falar, médico, cura-te a ti mesmo. O que quer dizer isso? Você é médico? Você tem cura para oferecer? Então cura você mesmo. Ou em outras palavras, nos prova que você é quem você diz que é. Faz no nosso meio os mesmos milagres que você fez lá em Cafarnaum. A gente quer ver. Então, a princípio eles estavam tão admirados, eles foram tocados, eles viram a unção de Deus, a presença de Deus, o toque de Deus, mas eles não cederam, não foram humildes o suficiente para simplesmente crer. Eles começaram a duvidar.
Eles começaram a colocar em xeque quem Jesus realmente era. Esse é o Jesus que cresceu com a molecada. Nós não aceitamos que ele seja quem ele diz que é. E aí Jesus está falando: vocês querem que eu faça os mesmos milagres aqui para vocês? Olha só o que Jesus vai fazer. Versículo 24. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Jesus, em outras palavras, não faz nenhum milagre para eles. Por quê? Por que Jesus não faz? Jesus não faz exatamente por causa da incredulidade do coração deles. A única razão para Jesus não operar um milagre é por causa da incredulidade do coração. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então Jesus ele não ia ceder, ou não ia baixar o padrão de Deus, do Pai, para agradar a sua audiência. Jesus não ia falar: tadinho de você, você quer um milagrinho? Eu vou fazer para você crer em mim. Não, não Senhor, não Senhor, não nosso Jesus. Ele não comprometeu a mensagem do Evangelho. Ele não quis agradar homens ao ponto de desagradar o Pai. Não o Senhor Jesus. Não o Senhor. Tudo que ele falou é: o profeta não tem honra em sua própria terra. Lamento. É lamentável, Jesus estava falando, que vocês escolham não ser abençoados. É lamentável. É lamentável quando o homem, quando a mulher escolhe perder a bênção, porque não crê em quem Jesus é e o que Jesus diz ser. E foi exatamente o que aconteceu com eles. Eles ficaram admirados. Jesus estava ali para curar, para salvar, para transformar, para trazer todos que estavam à falência espiritualmente. Há uma riqueza na graça, na presença, na abundância de Deus, mas eles perderam. Eles simplesmente perderam a oportunidade por causa da incredulidade deles. Esses milagres que foram feitos em Cafarnaum, você pode estudar em casa, estão no Evangelho de João de 1 a 4, Lucas ele não cita eles, mas João de 1 a 4, você vai ler os milagres que Jesus realizou em Cafarnaum. E eram os milagres que as pessoas em Nazaré queriam ver como um espetáculo, né? Queriam ver como algo circense. Não queria ver porque estavam acreditando que Jesus era ou que Jesus estava falando. E isso é triste, né? Por causa da incredulidade deles, eles perderam Jesus de fazer os milagres. Irmãos, é muito fácil das pessoas próximas de nós duvidarem da nossa transformação, não é verdade? Não sei quantos de vocês já passaram por isso, né? Você era antes de conhecer o Senhor, aí você conhece Jesus, Ele faz uma obra na sua vida, e as pessoas próximas de você, elas têm que tipo de atitude? As mesmas das pessoas de Nazaré. Você, né? Mas eu conheço você e agora você está me falando de Deus? Agora você quer me dar lição de moral? Agora você quer me ensinar a buscar a Deus, a ler a Bíblia? Agora você está falando de Bíblia para mim? É exatamente dessa forma que as pessoas agem. Elas duvidam, elas deixam que a incredulidade, elas se focam mais aqui no caso, elas focaram mais na humanidade de Jesus do que, né, na divindade dele. E quando acontece nas nossas vidas uma obra de transformação de Deus, as pessoas elas perdem de ver a obra de Deus porque elas preferem focar no que a gente era antes de conhecer o Senhor. E elas querem ficar no passado e perdem a oportunidade de experimentar Jesus hoje. Não é verdade? É muito triste quando isso acontece, não é? Só que a gente pode aprender com Jesus. Então, olha só que lindo. Ele sabia, né, que o que estava no coração deles. Ele não cedeu em nenhum momento à pressão que eles estavam causando e simplesmente se recusou a operar um milagre ali.
Spurgeon, ele fala uma coisa que eu tomei nota, quero ler para vocês. Ele diz assim: aprendi com base neste incidente na vida de nosso Senhor que não é tarefa do pregador procurar agradar a sua congregação. Se ele trabalha para esse fim, ele provavelmente não irá alcançá-lo, mas se ele conseguisse obtê-lo, que sucesso miserável seria. Seria miserável, porque quando você tenta agradar todo mundo, você não agrada ninguém. Você já tentou fazer isso? Não tenta, né? Essa é a lição, né? Nem tenta, porque você nunca vai conseguir agradar a todos. Jesus, ele não conseguiu agradar a todos, mas ele estava convicto de que ele tinha que continuar a fazer o quê? O que agradava ao Pai. Então você simplesmente tem que estar convicto, tem que estar certo de que você está agradando a Deus. Isso é o principal. Isso é o mais importante. O que o A e o que o B falam, pensam, dizem, não importa, como importa o que Deus pensa e o que Deus fala a seu respeito. É isso que você tem que ter certeza, que você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E independente da resposta das pessoas, você vai continuar inabalável, servindo ao Senhor fielmente naquilo que Ele te mandou fazer. Então essa é a lição que a gente aprende com Jesus. Ele diz no versículo 24, eu vou repetir: nenhum profeta é aceito em sua terra. Irmãos, é muito fácil as pessoas da sua família, elas ouvirem mais uma outra pessoa falar de Jesus do que você. É muito fácil as pessoas que estão mais próximas de você ouvirem ou darem atenção para que outra pessoa fala, né, sobre Deus para ela do que você. Isso Jesus está falando para a gente. Quando isso acontecer, não se abale, não fique triste, não desanime, porque se aconteceu com o Senhor, vai acontecer com a gente. Não é o servo maior que o Senhor, amém? Então, Jesus ele está nos encorajando a não desistir, a não esmorecer. E então a gente viu aqui que não demorou muito para toda aquela admiração se tornar numa repulsa, né? E Jesus ele não cedeu à pressão de fazer o milagre. Então olha só o que Jesus vai falar agora. E agora é que a porca torce o rabo, porque Jesus ele está falando que ele é o Messias que veio pregar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça de Deus, para uma congregação de judeus. Então vai vendo o que vai acontecer aqui. Versículos de 25 a 26. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Serepta, na região de Sidom. O que Jesus está falando aqui para eles, irmãos? Jesus está falando, olha, eu vou falar para vocês, eu vou lembrá-los de uma verdade. E ele cita um exemplo do profeta, na vida do profeta Elias, e depois na vida do profeta Eliseu, que sucedeu Elias. Então, primeiro ele fala, olha, no tempo de Elias, haviam muitas viúvas em Israel. Muitas. Só que não foi a nenhuma dessas viúvas de Israel que ele foi enviado por Deus. Mas a uma viúva fora, gentílica, uma viúva que não era de Israel. A uma viúva em Serepta, na região de Sidom. Olha só, o profeta ele contornou todas as viúvas de Israel para encontrar uma viúva nessa cidade de Sarepta. E a gente sabe a história. 1 Reis 17, de 8 a 16. Você que é estudante da Bíblia vai ler em casa. E a gente vai falar sobre isso na quinta-feira na nossa comunhão. Mas presta atenção nisso aqui. Jesus está falando para eles o seguinte: o profeta de Deus foi enviado para uma estrangeira. E ele não para. Depois a gente vai concluir o restante. Ele continua no versículo 27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. O que Jesus está falando para eles, hein? Jesus está falando de incredulidade. Jesus está falando, olha, quando o povo tem o coração duro, não ganha nada de Deus. Jesus está falando, olha, o coração duro, a incredulidade, cega ou
não permite que a pessoa experimente da graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, da vontade de Deus. É isso que Jesus está ensinando. Deus falou, olha, no tempo de Elias havia tanta viúva em Israel, mas por causa da incredulidade do povo, ele foi enviado para uma estrangeira. Ela creu e Deus operou um milagre lá. No tempo de Eliseu a mesma coisa, haviam tantos leprosos em Israel, mas quem foi purificado? Um sírio, um estrangeiro, que foi lá que Deus encontrou fé. Jesus está falando, está dando uma lição para eles, através da própria palavra de Deus. O episódio com Eliseu está em 2 Reis 5, de 1 a 15, se você está anotando. E se você quiser, se você prestar atenção, Naamã, ele ouviu de uma menininha, que em Israel, o Deus dela curava. E ele estava leproso, e o que ele fez? Ele falou, nossa, seu Deus cura. Ele recebeu aquela palavra e ele agiu em fé. Ele viajou até Israel para falar com o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, né, tratou ele assim de uma forma muito comum, né? Ah, tá bom, vai lá no Jordão e dá 7 mergulhos. E ele falou, só isso? Eu vou. Então, ele teve fé, ele agiu em fé e ele foi humilde para obedecer. E por causa disso, ele experimentou a cura de Deus. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Quando a pessoa ela crê de verdade, ela é humilde o suficiente para obedecer. Simples assim. Simples assim. E isso, quando Jesus falou isso para aquela congregação de judeus, eles imediatamente endureceram o coração. Porque Jesus estava corrigindo eles, usando exemplos do amor de Deus para com o gentio. Para o judeu, gentio significa palha para o inferno, palha para o fogo do inferno, né? É só isso. Então falar que o Deus que eles acreditam ama, é capaz de amar um gentio, e que eles deveriam ser tão humildes, né, e crer da mesma forma que um gentio fez, era uma ofensa muito grande. Então eles não foram humildes para crer. Pelo contrário, eles endureceram o coração deles e perderam a oportunidade de ser abençoados. Então olha só o que segue aqui. Antes, 2 pontos importantes, tá? Se você anota. Então o primeiro ponto para você anotar é o fato que deles não receberem Jesus não tinha nada a ver com Jesus, tinha a ver com a incredulidade deles. Jesus, ele continua sendo o que ele é. Você concorda? Que independente se as pessoas hoje creem em Jesus, ele continua sendo Jesus? Ele continua sendo o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Não muda, né? Então, assim, é muito importante isso. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas acham, não importa o que as pessoas dizem. Jesus, ele continua sendo o Salvador do mundo, né? Isso é muito importante. E o fato deles rejeitarem não tinha a ver com Jesus, né? Outros o aceitaram. Isso tinha a ver, a rejeição de Jesus tinha a ver com eles, com a incredulidade deles. E o segundo ponto importante é que Deus, ele pode operar milagres muitas vezes da maneira que a gente menos espera, ou com as pessoas que a gente menos espera, né? O judeu jamais ia imaginar que Deus ia mostrar graça para um gentio, né? Para um estrangeiro. Foi como Deus fez, porque foi onde Deus encontrou fé. Então isso é muito importante para nós. Às vezes você olha uma pessoa que você diz assim, olha, essa pessoa aí, né, tem a mínima chance. E muitas vezes é aquela pessoa que Deus encontra como um recipiente perfeito para a graça dele ser mostrada, né, e o nome dele ser glorificado grandemente. Então o padrão de Deus não mudou, tá bom? O padrão de Deus continua o mesmo. Ele continua sendo Deus soberano, mas essa soberania de Deus, irmãos, anotem isso, ela deve trazer temor ao nosso coração e não um coração duro. Porque o mesmo Deus que fala, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, é o mesmo Deus que nos revela que ele sempre tem graça para o humilde, mas o soberbo não. Não é tremendo?
É tremendo! Então, na verdade, Deus ele é tão soberano que Ele nos permite escolher. E aí, vai querer ser abençoado ou não? Eu continuo sendo Deus. Mas aí, se você quer ser abençoado ou não, depende de você. Não é tremendo esse Deus? Mesmo, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E, gente, é isso. Todo coração que for humilde, essa é a palavra de Deus, vai encontrar graça. Mas todo coração soberbo, essa é a palavra de Deus, não vai encontrar a graça de Deus. Isso é muito forte, tá? Mas isso é muito importante para a nossa fé, porque marca um ponto teológico muito precioso sobre a soberania de Deus e a escolha, o livre-arbítrio do homem. Versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Vejam, gente, eles tiveram a mesma oportunidade que outros tiveram. E toda aquela admiração inicial que eles tinham por Jesus, das palavras de graça, sumiram agora. Porque agora eles estavam furiosos. Eles estavam furiosos. Estavam com raiva de Jesus. Então a resposta da audiência foi ótima, tá? Porque Jesus confrontou eles com a verdade. Então eles entenderam que havia algo de errado com eles. Não era com Jesus, porque o pessoal de Cafarnaum foi super abençoado. O pedido de milagre deles foi negado por causa da incredulidade deles, enquanto outros acreditaram. E Jesus falou que, olha, se eles querem provar do amor de Deus, eles têm que ser tão humildes quanto os gentios. E isso foi pesado demais para eles. Então, a lição para nós é essa. Jesus ele não dependeu da aprovação da sua audiência como medida para o seu sucesso. A pessoa que depende da aprovação de outros para o seu sucesso, ela está perdida, né? Porque hoje as pessoas estão com você, amanhã você está frito, né? Hoje as pessoas te levantam, amanhã elas te criticam, né? Então você não pode se apoiar ou depender de ninguém, das pessoas. Você tem que se apoiar e depender de Deus. Esse é o ponto que Jesus nos ensina. As mesmas pessoas que falavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, estavam poucos dias depois falando o quê? Crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus ele conhece o coração do homem, ele nunca se deixou levar por ele. Então é ilusão você querer agradar as pessoas ou baixar o padrão para satisfazê-las, tá bom? Versículo 29. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade, o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Então a reação da audiência foi essa. Eles levaram Jesus ao topo de uma colina para empurrá-lo. Eles queriam matá-lo apedrejado. E o método de apedrejamento era esse. Eles empurravam a pessoa de um barranco, a pessoa caía, né, do precipício, quebrava a perna, a bacia, não podia correr. E aí eles só atacavam pedra até a pessoa morrer. É um modo covarde, né, de matar alguém. Mas era assim que eles matavam. Então eles queriam matar Jesus, olha só. Eles saíram da igreja para matar o cara, né? Eles não estavam cheios do Espírito, não. Eles estavam cheios da carne. E aí eles estavam muito, muito irados com Jesus. Então eles tentaram matá-lo. Santo Agostinho ele fala uma coisa interessante. Ele diz que eles amam a verdade quando os ilumina, mas odeiam a verdade quando os acusa. E há muitas pessoas hoje assim, né? Ela lê a Bíblia e aquilo que agrada, ela fala, ai, que palavra linda, maravilhosa, eu quero essa. Aí quando a palavra confronta, pecado, tem que se arrepender, tem que deixar, ai não, essa daí pula, né? Então, é verdade ou não é? Então as pessoas, elas querem, né, a verdade, a palavra de Deus, quando lhe convém. Mas elas rejeitam a verdade, a palavra, quando não lhes convém. Ou seja, ou melhor, quando lhes convém também, né? Então, isso é horrível. As pessoas querem palavras de graça, mas não querem serem confrontadas com a verdade. Mas sabia que não dá com Jesus para viver assim? Eu vou mostrar para você um versículo que eu quero que você anote. Em João 1,17,
A palavra nos fala, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que Jesus trouxe? Falem alto, por favor. Graça e verdade. Jesus trouxe graça e verdade. De novo, Jesus trouxe graça e verdade. Não dá para eu falar que eu tenho Jesus se eu só quero a graça. Não dá para ter Jesus pela metade. Ou eu quero Jesus, ou eu rejeito Jesus. Se eu quero Jesus, eu quero a graça e a verdade. Mas eu não tenho como, aquela assembleia, como nós hoje, não temos como negociar isso. Eu quero só a graça, a verdade deixa para o outro. Eu quero a graça para mim, a verdade deixa para o meu irmão ali. Não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Isso é muito importante para nós, porque nós não podemos nos enganar de achar que o Cristo que estamos seguindo é um Cristo que não é o bíblico. Porque o Cristo bíblico, ele é cheio de graça e cheio de verdade. Não tem como desassociar essas duas coisas. Vocês entendem isso, gente? É muito importante isso. Não dá para ter Jesus pela metade. Ou você o tem ou você o rejeita. As pessoas que o rejeitaram, estavam rejeitando, sabe o quê? O ano da graça do Senhor. E estavam se dispondo a enfrentar o dia da vingança do Senhor, que era o dia que segue o tempo da graça de Deus. As pessoas que rejeitam Jesus hoje, elas estão escolhendo encarar a vingança de Deus, o dia que o juízo de Deus vai cair sobre toda a humanidade, por causa de todo o pecado, de todo o mal desse mundo ímpio. Se a gente crê em Jesus, a gente aceita que Ele pagou na cruz os nossos pecados, e nós somos absolvidos do juízo. Mas se nós rejeitarmos a Cristo, nós estamos falando, eu rejeito a salvação de Deus e a graça de Deus. E eu vou ser julgado. Vou morrer e ficar eternamente afastado da presença de Deus. É triste rejeitar a graça de Deus. É triste ter que encarar o dia da vingança do Senhor. É interessante que Lucas, nessa primeira parte, essa primeira ministração que ele relata para nós do ministério de Jesus, já nos mostra como seria, né, o ministério de Jesus até o fim. Só veio fazer o bem e abençoar as pessoas, salvar e buscar o que estava perdido. Contudo, foi odiado e tudo que as pessoas queriam era matá-lo. Versículo 30, Lucas 4:30, mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Então, eles queriam um milagre e Jesus fez um milagre ali, eles nem puderam ver, eles estavam tanta raiva que estavam cegos de raiva e não viram o milagre. Eles levaram Jesus numa colina para tirá-lo, Jesus passou entre eles e eles não perceberam, porque a raiva os cegou. Eles não viram o milagre, Jesus fez o milagre e se retirou do meio deles. Não era a hora do Senhor pagar o preço dos pecados da humanidade ainda. Gente, mas para nós terminarmos, vamos só meditar nisso. Uma pergunta, a frase, nenhum profeta é aceito em sua terra, se aplica a você? Sim ou não? Se sim, não se deixe abater. Cada um tem seu próprio tempo para responder à verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então as pessoas têm o seu próprio tempo para responder a Jesus, para responder à verdade, para ter o seu coração duro, quebrantado. 2, não abaixe seu padrão, não negocie com o pecado. Ninguém gosta de mim porque eu sou Bíblia, então eu não vou falar mais da palavra, eu não vou orar mais, eu não vou ler mais a Bíblia. Não, você não vai baixar o seu padrão. Sua transigência com o pecado vai enfraquecer seu testemunho, vai protelar a obra que Deus está fazendo entre os seus. E 3, no reino de Deus é perdendo que se ganha. No tempo certo você vai colher com riso nos lábios os frutos
de tudo que foi semeado com lágrimas nos olhos. Essa é a verdade. Então não desanime, não baixe o padrão e persevere, né? No tempo certo você vai colher o fruto. Amém? Eu vou falar rapidamente para vocês. Meus pais passaram 12 anos para responder a verdade, né? Para hoje estar aqui adorando a Deus. 12 anos. E não foram 12 anos assim, tranquilos, né? Eles devem lembrar, talvez não. Mas a Bíblia sumia de casa, só podia ir para a igreja uma vez na semana e olhe lá. Era uma perseguição doida, né? Era pior do que se eu tivesse, sei lá, envolvido numa gangue, né? É assim que a gente se sente, né? Mas Deus é fiel, né? E foi muito bom perseverar, né? Porque hoje a gente pode colher os frutos. E é real, gente. Não importa o tempo que demore, né? Simplesmente não baixe o padrão, continue perseverando, né? E fazendo o que Deus te mandou fazer, tá bom? O resto, o Senhor vai fazer. O Senhor te surpreenderá. Vamos ficar de pé e agradecer? Em nome de Jesus.